Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Esta é a última semana do tempo pascal. Nós estaremos no próximo domingo celebrando o Pentecostes e na segunda-feira estaremos no tempo comum com a memória de Maria, mãe da igreja. Na antífona da entrada de hoje dos Atos dos Apóstolos, recebereis a força do Espírito Santo que descerá em vós e dareis testemunho de mim até os confins da terra. Aleluia. Hoje nós encontramos Paulo que está em uma comunidade importante. Veja que os Atos dos Apóstolos vai consolidando grandes comunidades importantes para o nosso caminho de fé. Jerusalém, já ouvimos, Antioquia, depois Filipos, depois Paulo vai para Corinto, agora está em Éfeso. Então chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Vai se falar nessa parte dos Atos dos confrontos dos apóstolos da igreja nascente com alguns grupos. Então, os grupos dos discípulos de João Batista, que vai ser encontrado hoje, mas são chamados discípulos de Jesus também. Depois, aqueles que são adeptos da magia e aqueles que são adeptos do paganismo. Então, hoje, Paulo se encontra com os discípulos e assim diz, ainda não se sabe que são discípulos do Batista. E vai perguntar: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles vão dizer: nem sequer ouviram dizer que existe o Espírito Santo. E eles vão dizer que foram batizados com o batismo de João. Paulo vai explicar que o batismo de João é um batismo de conversão. Dizia ao povo que deveriam acreditar naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. E isso constatado, o que vai fazer Paulo? Vai batizá-los, vão receber o batismo e vai impor as mãos. Através deste gesto, eles vão receber o Espírito Santo. Então nós temos nos Atos dos Apóstolos diversas histórias em relação ao batismo. Nós já encontramos pessoas que receberam o Espírito Santo depois do batismo, como Cornélio. Em geral se recebe o Espírito pelo dom do batismo, e nós vemos também esses que nem sequer tinham sido batizados com o batismo cristão, era o batismo de conversão de João Batista, e que eram considerados discípulos de Cristo, mas só agora é que vão receber o batismo e a efusão do Espírito Santo. E quando isso acontece, eles começam a falar em línguas e a profetizar. As manifestações do dom do Espírito Santo, os dons carismáticos que se manifestam. Desses dons, nós temos muitos textos do Antigo Testamento que falam da sua existência. De fato, é a dimensão mística da nossa fé. Sem essa dimensão, a nossa fé teria o risco de ser somente uma expressão intelectual, ideológica para este mundo. Então, na verdade, os dons carismáticos não atestam a santidade de uma pessoa. Pode uma pessoa receber, já que é para a edificação da comunidade, sem sequer ter uma santidade de vida, ou outra pessoa ter e não receber. Então, o Espírito de Deus, ele age de diversos modos. Age através dos sacramentos, da palavra, das celebrações diversas da igreja. Ele age através da assembleia, nos ajuda no discernimento, age através da hierarquia, mas também age através dos dons extraordinários, que são amplamente documentados na tradição bíblica. E isso acontece então com esses discípulos batizados, começam a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. O Salmo 67 que nós hoje rezamos: eis que Deus se põe de pé e seus inimigos se dispersam. Este é o clássico salmo que a igreja usa nos exorcismos e que falam do poderio de Deus. Assim perecem os inimigos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. E a parte final vai falar de Deus que tem uma clara opção por aquele que é pobre, por aquele que é frágil. A opção do nosso Deus, dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. Lembramos que são as partes mais frágeis do povo de Israel. É assim o nosso Deus em sua santa habitação.
É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Deus manifesta o seu poder na assistência dos que são fragilizados. Na aclamação ao Evangelho de hoje: se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Então fala de uma ressurreição que é já nessa vida, e procurar as coisas do alto, não nos acontentarmos com o pecado, com aquilo que é daqui de baixo, com o que é pequeno, mas corações ao alto. Olhemos para o alto, busquemos as coisas do alto, busquemos nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que na ascensão tem aquele momento que os discípulos ficam embasbacados ali, olhando para o alto, e então vem os anjos e vão dizer: homens da Galileia, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que sobe, um dia vai descer. Então, para dizer para eles: olha, basta, vamos lá, é hora de arregaçar as mangas e evangelizar. Então nós precisamos dessas duas dimensões no nosso caminho de fé. Precisamos nos empenhar com a construção da sociedade aqui, de baixo, mas precisamos também, irmãos caríssimos, ter a consciência de que nós temos que ter a dimensão da contemplação, de olhar para o alto, de procurar as coisas do alto, para que nós não nos percamos aqui nessas coisas de baixo. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis, agora fala claramente. Então estamos chegando ao final do longo discurso de Jesus, e os discípulos então vão falar: e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Lembram que Pedro também vai no início desse discurso manifestar a sua fé, e Jesus vai dizer que não, ele vai negá-lo. Então também, ou seja, antes da paixão, morte e ressurreição, não existe condições para uma profissão de fé. A profissão de fé é no Cristo morto na cruz e ressuscitado. Antes disso, é sempre o perigo de criar uma imagem falsa de Deus, um Deus poderoso, e esperar que Ele realize a sua manifestação de poder. Então, Jesus, assim como reprovou Pedro, vai dizer assim: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. E que isso vai acontecer. No quarto evangelho está aos pés da cruz quem? O discípulo amado e a mãe de Jesus. O restante todos se foram. Então, que todos abandonam o Senhor. Mas Jesus vai dizer assim: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. É bela essa frase de Jesus, porque de algum modo tira o peso da consciência dos discípulos. Eles deveriam estar com Jesus, mas no mínimo eu sabia assim que não, alguém não abandona. Mas Jesus, além de saber que será abandonado e dizer assim, aliviar os discípulos desse peso de consciência, vai dizer que também eles, nós igreja, não seremos abandonados. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Ou seja, que vai chegar um momento que serão perseguidos, eles, nós, mas que nesse momento o Pai não nos abandonará. Tenhamos paz, não se perturbe o nosso coração, tenhamos fé. No mundo tereis tribulações, o Senhor não nos engana, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, se Jesus pessoalmente, sob a ação do Espírito e do Pai, vence o mundo que o persegue, ele está dizendo: tenhamos coragem. Assim como a cabeça da igreja, que é o Cristo, vence o mundo, nós também iremos vencer as dificuldades, as tribulações. E Jesus está dizendo isso depois de falar para os discípulos: vocês me abandonarão, mas não se preocupe, tenham coragem, porque o Pai não me abandona e o Pai não abandona a sua igreja. Nós estamos seguros, porque estamos com um Pai que nos ama. Na oração de hoje, nós nos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo. É a igreja que clama: Senhor, envia o vosso Espírito, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa. A ação do Espírito Santo se dá em nós também, na realização da vontade de Deus e através da santidade de vida. É Ele o Espírito santificador, e que se nós respondemos abrindo a nossa vida, Ele agirá em nós. Tenham um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.